Com a palavra, o senador Eunício Oliveira. Obrigado, presidente Renan Calheiros. Senhoras senadoras, senhores senadores, antes de mais nada, agradeço aqui aos meus companheiros PMDBistas e de todos os outros partidos, por estar aqui hoje representando o PMDB e também na condição de líder poder relatar a chamada medida provisória da seca. Quero consignar, senhor presidente, ainda o meu reconhecimento aos colegas senadores, deputados, que formaram a comissão mista para que pudéssemos dar o resultado que chegamos aqui hoje. A sensibilidade social de todos foi indispensável para chegarmos a bom termo nessa longa série de negociações com resultados não apenas para milhões de sertanejos sofridos, mas para o conjunto da nação brasileira. Igualmente, faço questão de registrar os numerosos encontros que mantive com os trabalhadores rurais de todo o Nordeste e de toda a área da Sudene, cujas sugestões atendi quase que na integralidade no nosso relatório. As fragilidades socioeconômicas da região Nordeste, reveladas pela pior estiagem do último meio século, confirmam a minha opinião de que a solução da questão nacional brasileira passa necessariamente pela questão do desenvolvimento regional. Sem isso, não reduziremos o abismo de renda, de desenvolvimento humano, de infraestrutura, de bem-estar, de cidadania que ainda aparta o Nordeste do Brasil desenvolvido. Portanto, tenho a convicção de que este PLV representa um passo fundamental nessa direção, conforme a presidente Dilma assinalou no lançamento do Plano Safra no Semiárido, quando lembrou a importância dessa relatoria para a implantação de ações de auxílio às famílias sofridas do Nordeste brasileiro. Desde o primeiro momento deste processo de relatoria, pautado pelo critério de aproveitar o maior número possível de emendas, 85 emendas foram acatadas das 119 apresentadas, integral ou parcialmente, estabelecia a boa política e a boa negociação para o exercício da arte do possível nesse relatório. Meu relatório, senhor presidente, além de viabilizar as providências anunciadas pela presidente Dilma, apresenta importantes inovações no tocante à renegociação das dívidas rurais dos agricultores do Nordeste e da área de abrangência da Sudene em situação de emergência ou calamidade, impedidos de honrar os seus compromissos por causa da seca que, além de devastar as suas plantações e dizimar seus rebanhos, agora os ameaça com a tomada das suas propriedades pelos bancos, acabando com as últimas esperanças de honrar, como sempre fizeram, os seus compromissos. Quero lembrar que incluí no meu relatório uma série de providências para aprimorar a legislação tributária e proporcionar segurança jurídica aos contribuintes, mais competitividade também para as empresas. Para contornar as dificuldades encontradas por empresas exportadoras em um ambiente internacional cada vez mais acirrado, prorrogamos o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras. Entretanto, para que o Reintegra cumpra seu papel, foi aperfeiçoado de forma que não sejam computados na apuração da base de cálculo da contribuição para o PIS, PASEP e da CONFINS dos valores ressarcidos no âmbito do programa. Na mesma linha, reduzimos de 6% para 4% a alíquota unificada do regime especial de tributação, o RET, às incorporadoras imobiliárias e 1% para o programa Minha Casa Minha Vida na segunda etapa. Outra importante medida incluída é em relação à comprovação de regularidade quanto à quitação de tributos federais e demais créditos inscritos em dívida ativa da União para fins de reconhecimento de incentivos ou benefícios fiscais que passam a ser feitas mediante certidão negativa de débito, CND, ou certidão positiva com efeitos negativos válida.
Por uma questão de pertinência, adotamos também incentivos a diversos setores da economia brasileira com a desoneração tributária da folha de pagamentos, entre eles o de transporte, comércio varejista, de infraestrutura, de jornalismo, de radiodifusão, de gesso e de castanha do caju, construção civil, entre outros. O benefício sobre a folha de pagamentos se dará por meio da substituição da contribuição de 20% pela cobrança de uma taxa que varia entre 2% e 1% do faturamento. Sem dúvida, uma medida que tem por objetivo estimular a geração de empregos e melhorar a competitividade das empresas brasileiras. Por uma questão de justiça, embora tenha sido, senhor presidente, o autor da lei que regulamenta a profissão de taxista, quero ressaltar a fundamental parceria, senador Renan Calheiros, quero aqui ressaltar a fundamental parceria de Vossa Excelência, do senador Eduardo Braga, do senador presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, do senador Ginhagelo, do senador Lindenberg Farias, e de outros senadores, como o senador Vital do Rego, para a inclusão da transmissão familiar do alvará do chamado taxista por sucessão. Senhor presidente, para ele, talvez não estivéssemos aqui, sem eles, sem vossas excelências, talvez não estivéssemos aqui hoje, comemorando a medida, importante medida, e quero deixar bem claro que, além do benefício da transmissão, estabelecemos os requisitos exigidos para esta continuidade. Quando deixamos mais claras as regras para a exploração deste serviço fundamental para milhões e milhões de brasileiros nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. Senhor presidente, agora eu quero, por dever de justiça, registrar aqui o empenho de Vossa Excelência para que essa matéria pudesse ter sido incluída na medida provisória 610, que tratava de pequenos. E como os taxistas são pequenos trabalhadores de pequena renda nesse país, Vossa Excelência, com o senador Ginhagelo e com os outros senadores aqui já citados, tiveram empenho fundamental para que essa matéria estivesse incluída na medida provisória 610. Portanto, senhor presidente, aqui a minha gratidão pela presteza com que Vossa Excelência se colocou para que essa matéria fosse incluída na medida provisória 610. Quero dizer também que no relatório beneficiei todos os produtores da região Nordeste e da abrangência da Sudene, com contratos de até 35 mil, dentro das mesmas regras do PRONAF. A medida provisória tratava inicialmente apenas do PRONAF e beneficiava agricultores com um endividamento de até 15 mil reais. Nós levantamos esse valor, também com a participação de Vossa Excelência e por uma questão de justiça de vários senadores, deputados e do presidente da Câmara dos Deputados, o ex-líder e hoje presidente Henrique Alves, nós elevamos esses valores, na região da abrangência da Sudene, em até 35 mil, dentro das mesmas regras do PRONAF, com juros que variam entre 0,5% ao ano até o máximo de 3,5% ao ano. Além deles, agricultores com contratos no valor de até 100 mil reais terão o benefício da renegociação diferenciada por faixa de rebate. Ficando assim, senhor presidente, até 15 mil reais, senador Vital do Rego, rebate de rebate de 85% para o semiárido e para as demais regiões da Sudene, 65%. De 15 mil até 35 mil, rebate para o semiárido de 75% e nas demais regiões da Sudene, 45%. De 35 mil até 100 mil, rebate de 50% para o semiárido e 40% para as demais regiões. Para renegociações de contratos
com valor original de até 200 mil, e esses valores são todos valores originais, até 200 mil, o projeto de conversão garante uma linha de financiamento com recursos do FNE para pagamento do excedente em até 10 anos, com 3 anos de carência e taxa de juros de 3,5% ao ano. Em segundo lugar, outra grande conquista para os agricultores do Nordeste brasileiro. Nós estamos autorizando o pagamento sem necessidade de desembolso para repactuação das dívidas de todo o Nordeste brasileiro na questão do semiárido e dos municípios em calamidade pública ou estado de emergência. Assim como ficam possíveis de renegociações todas as dívidas rurais contratadas com recursos públicos, dentro de regras que serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, iniciativa que abrange também os contratos adimplentes. E mais, senhor presidente, todos os programas rurais foram aqui incluídos na renegociação das dívidas, a saber: primeiro, Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, Provásias, Profi, Prodecé, programas de BNDES, Prodecop e Progé Rural. Em terceiro lugar, fica confirmado o prazo de enquadramento das operações para 2006, eliminando qualquer interpretação que poderia limitar o enquadramento às operações contratadas até 2001, como estava previsto. Da mesma forma, possibilitamos que as operações de crédito rural contratadas entre 2007 e 2011 sejam renegociadas em até 10 anos, com 3 anos de carência, conforme solicitou a própria presidente Dilma em seu discurso. Em quarto lugar, uma importante reivindicação dos produtores rurais, a renegociação dos débitos inscritos na dívida ativa da União, assim como uma exclusão de multas ou sanções por inadimplemento dos saldos devedores. Em quinto lugar, negociei para que fossem suspensos os procedimentos de cobrança administrativa e judicial, assim como as execuções das dívidas rurais até 31 de dezembro do ano que vem. As instituições bancárias também ficam proibidas de cobrar comissões para renegociarem dívidas e tarifas para liquidação de operações, bem como impedidas de cobrar taxas cartoriais desnecessárias. Será possível ainda financiar o pagamento de eventuais custos adicionais judiciais e de honorários advocatícios limitados a 4%, como foi aprovado naquela comissão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em poucas palavras, é preciso acabar de vez por todas com essa tendência socialmente perversa de permitir que os bancos se transformem nos maiores latifundiários deste país, à custa do desespero de inúmeros lavradores, honestos e incansáveis, que só não têm como honrar seus compromissos financeiros, porque, repito, a seca devastou a sua roça e matou de fome e sede a sua criação. No que diz respeito ao número de famílias beneficiadas, quero assinalar que com a renegociação das dívidas serão beneficiadas 302 mil produtores rurais com débitos até 15 mil na origem. Eu estou dizendo aqui 302 mil produtores e com débito de até 15 mil reais na origem, no valor total de aproximadamente, senador Vital do Rego, 1,3 bilhão de reais para os endividados até esse valor de 15 mil reais. No caso de dívidas de até 35 mil reais na origem, 127 mil produtores poderão liquidar ou renegociar os seus compromissos num total de 2,1 bilhão de reais. Somando-se a eles os demais programas, a renegociação beneficiará mais de 500 mil famílias, todas elas rurais e nordestinas, dentro de um modelo cujo principal objetivo é recuperar a capacidade de pagamento e a retomada da produção dessas famílias sertanejas. Em sétimo lugar, em atenção ao drama dos setores mais humildes da agropecuária do Nordeste no tocante à garantia safra e ao auxílio emergencial,
O projeto de conversão autoriza a ampliação de benefício Garantia Safra, que pode chegar a R$ 2.320, e amplia o auxílio financeiro emergencial, que poderá chegar até R$ 800. Essas providências atendem nada mais, nada menos do que, senador José Agripino, nada mais, nada menos, Vossa Excelência, que é do nosso Nordeste brasileiro, nada mais, nada menos do que 881 mil famílias no âmbito do auxílio emergencial financeiro e 769 mil famílias no benefício Garantia Safra, com totais aproximados de 432 milhões e 807 milhões, respectivamente. Deste último benefício, incluímos também o cultivo da capineira, atividade fundamental para a manutenção das atividades agrícolas, particularmente durante os longos e sofridos meses de estiagem. Por último, senhor presidente, a distribuição do milho. O projeto de conversão define o modelo de distribuição aos produtores rurais prejudicados pela seca e autoriza a doação do produto aos governadores dos 9 estados da região Nordeste. Com essa medida, estamos atendendo à demanda de pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos e ovinos do sertão nordestino. Foi reestimada pelo relatório em 550 mil toneladas ossadas em 363 milhões, volume agora considerado suficiente para os 9 estados da região. Senhor presidente, todas essas e outras providências contidas no meu relatório se associarão aos 7 bilhões de reais disponibilizados para a agricultura nordestina, graças ao Plano Safra lançado na Bahia na questão do semiárido, para assim concretizarmos a visão moderna de uma autêntica estratégia de conveniência com a seca. Uma estratégia que possibilitará o desenvolvimento produtivo agrícola e pecuário do semiárido brasileiro, garantindo a redenção socioeconômica dos produtores rurais sertanejos, resgatando uma hipoteca de justiça e solidariedade do nosso país com o Nordeste do Brasil. Senhor presidente, para concluir, eu quero deixar bem claro aqui um pequeno resumo que fiz nessa manhã para apresentar aos senhores. No entanto, eu quero concluir com vistas à adequação redacional do PLV. Sugerimos que na redação dada pelo inciso 2 do artigo 50 do projeto de lei de conversão, inclua-se a expressão do artigo 7 após a expressão capa. Senador Eunício. Senador Vital do Rego. Eu não poderia deixar de vê-lo ultimar seu relatório sem me repetir nessa sessão que já fiz no momento que Vossa Excelência estava reunido com demais líderes, mas pude, durante algum tempo, historiar um pouco do seu trabalho, da responsabilidade que, como líder do partido do PMDB, avocou esta imensa missão de responder a milhares de famílias nordestinas assoladas pela maior seca dos últimos 50 anos. Mas essas famílias já estavam vitimadas por tantas e tantas secas que mitigaram a sua capacidade de reação produtiva, mitigaram seus sonhos, suas esperanças, seus desencantos e agora o seu patrimônio. Muitas dessas famílias, e o senhor sabe disso, como bom cearense, que conhece o semiárido do seu estado, Vossa Excelência ouviu o choro de famílias que perderam o seu patrimônio por suas terras hipotecadas e depois executadas pelo Banco do Nordeste. E Vossa Excelência que tem um histórico de relatar essas medidas provisórias. Outras já o fez, quando assumiu essa mesma responsabilidade. Tomou para si a capacidade de conversar, uma conversa muito difícil,
que é a conversa com o Ministério da Fazenda, para tentar ampliar o raio de ação dessa medida provisória. Eu, particularmente, com a nossa assessoria, contribuí com 11 emendas. E Vossa Excelência foi sensível, porque, de forma total ou parcial, acatou as 11 emendas, ampliando o universo destas reivindicações. E a única emenda que Vossa Excelência não pôde aproveitá-la por força de uma orientação que não estava bastante explícita, o deputado Humberto Souto, diligente como foi, transcreveu essa emenda, apresentou destaque, e essa emenda ontem foi aprovada com a sua aquiescência e com o seu apoio. Então, todas as nossas emendas foram contempladas. Eu quero fazer da minha voz, e certamente a voz do senador Cássio, do senador Cícero, que dividem comigo esse drama de interpretar a seca que assola a nossa Paraíba, o agradecimento pelo seu empenho, porque muitas vezes assumir essa missão se torna difícil ante o gigantismo que é imposto por força de outros tecnocratas que não conhecem lá a realidade do Ceará, da Paraíba e das Alagoas. Acho que nós estamos no caminho certo. Nós vamos continuar lutando pela aprovação do nosso projeto, que foi aprovado por unanimidade aqui no Senado, para que definitivamente haja uma política de recuperação para estes trabalhadores que foram executados pela seca e muitas vezes pela falta de responsabilidade dos governantes. Senador Vital do Rego, eu incorporo a Vossa Excelência, pronunciamento de Vossa Excelência, ao relatório, inclusive, pelas palavras que Vossa Excelência proferiu, contribuindo com 11 emendas, né, coisa rara, de 119 emendas, Vossa Excelência contribuiu com 11 emendas e todas as emendas foram contempladas. Inclusive, a minha preocupação era lhe explicar que a última emenda, a emenda de número 80, contempla no texto total a colocação que foi feita por Vossa Excelência nas suas emendas. Então, eu tinha atendido 10 e agora a 11ª está incorporada a esse relatório pelas mãos de Vossa Excelência. Então, o povo da Paraíba e o povo do Nordeste brasileiro e esse relator agradece a contribuição de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência, inclusive encaminhei requerimento de destaque à mesa, já de forma preventiva, mas surpreendido que fui pela aprovação da emenda da Câmara, oportunamente haverei de retirar o requerimento de destaque. Eu agradeço a Vossa Excelência, até porque essa medida provisória, nós temos que aprová-la hoje, por quê? Porque a medida provisória, quando chegou, já considero a palavra Vossa Excelência, senador Cássio Cunha. Quando ela chegou aqui, ela era uma medida provisória pequenininha, e durante esses últimos 35 dias nós não fizemos outra coisa a não ser conversar com companheiros, conversar com vários segmentos para que pudesse acontecer essa medida provisória, esse relatório. Se a gente aprovar isso aqui hoje, há um compromisso, inclusive, da presidente Dilma de sancionar essa lei para que ela entre de imediato em vigor e os nordestinos, os sertanejos, não tenham mais um oficial de justiça na sua porta querendo tomar o seu pedaço de terra. Conceder a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. Senador Eunilson, eu gostaria apenas de trazer minha palavra, secundando o depoimento já trazido pelo senador Vital do Rego Filho, que traduz bem o sentimento da Paraíba, do Nordeste, ele que foi, sem dúvida, uma voz desde o início dessa luta ativa na defesa do semiárido. Portanto, faço minhas as palavras do senador Vital, mas para que eu pessoalmente possa trazer uma palavra de felicitações pelo seu trabalho. Um verdadeiro artífice de temas múltiplos, assuntos diversos, dentro das dificuldades que foram enfrentadas pelo fato de não ter sido votado medida provisória que trazia iniciativas importantes para a economia brasileira. E Vossa Excelência conseguiu, então, realizar uma verdadeira obra de engenharia política
para compatibilizar tantos temas numa só relatoria, e faço questão, portanto, nesse instante, de trazer essa palavra de felicitações, de reconhecimento, de elogio sincero e escolhido, para que nós pudéssemos ter o resultado desse trabalho, que será com certeza aprovado, espero eu, à unanimidade deste plenário. Falo já como vice-líder do PSDB para dizer que, diante da magnitude do alcance do trabalho realizado por Vossa Excelência, pela relevância dos temas tratados dentro da medida provisória, nós estaremos firmemente apoiando o relatório de Vossa Excelência, que é digno do reconhecimento unânime desta Casa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, senador Cássio. Vossa Excelência, em várias reuniões que tivemos, também tem parcela de contribuição para que esse relatório pudesse chegar ao ponto que chegou, e eu agradeço a Vossa Excelência. E pede a palavra também, para, como a parte, o senador Ginhagelo, na sequência, senador Moca, senadora Cátia, senador Agripino e senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, senador Inácio. Eu queria agradecer ao senhor e agradecer ao senador líder do PMDB, líder do Bloco da Maioria, senador Eunício Oliveira, e também ao senador Lindenberg, porque, principalmente a todos os outros senhoras e senhores senadores, mas vocês três em especial, por uma matéria que foi incluída nessa MP anteontem, da sensibilidade que o senador Eunício Oliveira teve a pedido de Vossa Excelência, a pedido do senador Lindenberg, a meu pedido, que é uma questão que é muito importante, que esse plenário já decidiu mais de uma vez, que é a questão dos taxistas do Brasil. Taxistas esses que merecem o nosso respeito, que merecem a nossa admiração, e que eles estão aqui novamente, dizendo que muito obrigado, plenário do Senado, muito obrigado ao Congresso Nacional, que ontem na Câmara já foi votado, hoje está sendo votado novamente, é fazendo justiça com essa categoria de pessoas humildes, de pessoas simples, que todos os dias atende a população brasileira, e que agora, pela primeira vez e de uma forma definitiva, com compromisso da senhora Presidente da República de não vetar, nós vamos agora definitivamente resolver esse problema da permissão, autorização, a sucessão dos herdeiros desses profissionais do volante. Parabéns ao Congresso Nacional, parabéns ao Senado Federal, parabéns aos taxistas do Brasil que estão sendo feitos justiça hoje. Senador Ginhagelo, Vossa Excelência não estava aqui quando... Senador Ginhagelo, Vossa Excelência não estava aqui quando, lendo o relatório, eu fiz justiça e menção a Vossa Excelência pelo trabalho que fez, pelo presidente Renan Calheiros, pela luta e pelo texto que me entregou para que eu pudesse, na íntegra, colocá-lo aqui, e também, por uma questão de justiça, ao seu filho, o deputado Renan Filho, que estava presente em todas as reuniões da comissão, sempre me cobrando essa posição. Então, senador Ginhagelo, eu já fiz justiça aos senadores que colaboraram para que esse texto chegasse nessa questão dos taxistas que foram incluídos. Eu que fui o autor da lei, inicial, junto com o senador Renan Calheiros, da regulamentação da categoria. Então, eu agora complemento fazendo justiça a esse veto que tinha acontecido. Senador e, pela ordem, pediu a palavra o senador Moca, a senadora Cátia Abreu na sequência. Senador Lindenberg. Senador Moca. Senador Eunício de Oliveira, hoje na Câmara, os senhores deputados fizeram uma sessão solene em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo. Vossa Excelência acatou uma emenda sugerida pela Organização das Cooperativas do Brasil, através da nossa senadora Ana Amélia. Essa emenda, senador Eunício Oliveira, vai garantir às cooperativas de serviço um tratamento que vai exatamente alicerçar. E eu quero cumprimentá-lo pela sensibilidade, além, evidentemente, do brilhante trabalho que Vossa Excelência fez em todo esse relatório. Eu acho que competência política é essa, é ter habilidade para construir um relatório que é capaz de congregar 100% do plenário dessa Casa. Parabéns a Vossa Excelência pela sensibilidade. As cooperativas do Brasil lhe agradecem em nome do presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo.
Eu que agradeço a Vossa Excelência e a senadora Ana Amélia, que contribuíram com a emenda para que eu pudesse incorporar esse texto das cooperativas também no nosso relatório. Senadora Cátia Abreu. Obrigado, senador Valdemir Moca. Obrigada, senador Eunício. Eu gostaria de fazer também justiça, assim como os outros colegas, e dizer que o senador Eunício, a dedicação foi total, a obstinação, a determinação, desde o projeto, desde a PEC na Câmara, desde a medida provisória na Câmara. Trabalhou com os deputados, principalmente os deputados do Nordeste, e veio praticamente com um consenso de lá, e ele fez a sua complementação para que todos os produtores do Nordeste pudessem ser atendidos. O Plano Safra do Nordeste, ele teve, apresentado pelo governo federal, grandes avanços, mas atendendo apenas dívidas de 15 até 35 mil reais na sua origem. E o relatório do senador Eunício coloca de 35 até 100 mil reais. E como a grande maioria dos produtores do Nordeste são hoje médios produtores, com esta sua ação, com o seu relatório, todos os produtores do Nordeste que estão no endividamento serão atendidos com essa ação parlamentar brilhante que Vossa Excelência fez e faz no dia de hoje. Quero lembrar, como disse aqui outros, da dificuldade dos produtores do Nordeste. Quero também saudar o senador Renan Calheiros, que foi fundamental na elaboração deste projeto, as 9 federações de agricultura do Nordeste que participaram ativamente, e fazer aqui uma referência. O Nordeste brasileiro, o semiárido brasileiro, é o mais populoso do mundo, entre todos os semiáridos. Mas o semiárido do Brasil, do Nordeste brasileiro, também é aquele que mais chove durante o ano. E não é possível que nós brasileiros, com a inteligência que nós temos, espalhadas por todos os estados, que nós não possamos encontrar soluções, como outros países fizeram, como a Espanha, como Portugal, como Israel, como México, para encontrar alternativas, que o semiárido também possa ser produtivo. Lá não é um lugar que possa ser abandonado. Assim como tantas áreas americanas, europeias, que são cobertas por gelo grande parte do ano, e assim quando derrete o gelo, começa a produção novamente. O nosso Nordeste brasileiro, da mesma forma, pode vir a seca, mas nós temos que continuar tentando, usando tecnologia e inovação, não contrariando a mãe natureza e fazendo com que a pesquisa no país possa adaptar a atividade adequada para o Nordeste. Parabéns, senador Eunício. Agradeço em meu nome, como senadora, como presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Muito obrigada por tudo. Obrigado, senadora Cátia Abreu. A excelência sempre contribuindo com a agricultura brasileira. Senador Agripino. Senador Eunício, Vossa Excelência vive nessa tarde um momento de grande contentamento no seu mandato parlamentar. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E com merecimento. Porque, em muito boa hora, a relatoria dessa matéria foi entregue ao líder do PMDB, que, além de competente, comanda uma bancada expressiva e fala em nome de um partido que é o maior partido da base de sustentação do governo. Então, fala com a coluna vertebral erecta e fala com a voz grossa. Eu digo isso porque, na legislatura passada, o senador Renan e eu, ele deve se lembrar bem, lutamos e comemos o pão que o diabo amassou para conseguir aprovar a anistia de débitos de até 10 mil reais. E foi um marco. Nós fomos aplaudidos pelo Nordeste inteiro e foi uma novela, ele deve se lembrar bem disso. Deve se lembrar bem de uma luta da qual nós nos orgulhamos. Fomos alguns poucos que conseguimos ao final essa conquista e que foi honrada. Agora, Vossa Excelência, dentre outras coisas, vai encaminhar, vai aprovar e não vai haver veto, não vai haver, e se houver, nós vamos derrubar. No sentido de beneficiar a classe dos taxistas, sim. Mas aqui eu quero focar num ponto da renegociação dos débitos do crédito rural. E aí eu quero que Vossa Excelência divida um pouquinho comigo pela colaboração que eu pude dar. A medida provisória contemplava a renegociação de dívidas no valor de até 35 mil, com rebate que podia chegar até 85%. E passando disso até 100 mil... Não, a medida provisória inicial era a Pronaf apenas e até 15 mil com 85%. Foi com a colaboração de Vossa Excelência que nós passamos para 35% e na sequência para 100%.
obrigado pela deferência, mas foi pela sua iniciativa dividida com seus colegas. De 35 a 100 mil, o rebate caía para 50%. E Vossa Excelência manobrou e conseguiu aquilo que é o maior feito. Eu estava numa reunião anteontem com os prefeitos do meu estado, e um deles, o de São João do Sabugi, me perguntou como é que vai ficar a MP 610. Eu disse, da conquista que você tinha, Vossa Excelência tinha conseguido, que os rebates fossem feitos por CNPJ, por CPF, ou seja, não é na soma do débito, é individualmente contrato a contrato. Se é 100 mil reais divididos em 4 contratos de 25, os 100 mil reais têm um rebate de até 85% e não de 50%. Essa é uma das grandes conquistas dessa medida provisória, porque aí sim ela vai ter eficácia, aí vai. Do contrário, ficava como em outras medidas provisórias em que a gente votava, se esguelava e o resultado ao alcance era desse tamanhozinho, como dizia Chicanísio, bem pequenininho. Agora não, agora tem eficácia real. Eu acho que nós estamos prestando um serviço ao pequeno produtor rural, ao pequeno e médio produtor rural do Nordeste, que não pagou porque não pôde pagar, não é porque seja caloteiro, não é caloteiro. E isso se deve à sua capacidade de negociar, a interpretação que Vossa Excelência tem de um partido forte na base e que, com a área do governo, pode impor ou negociar e chegar, pela força dos seus argumentos, a conclusões que o Brasil, neste momento, aplaude. Cumprimentos a Vossa Excelência, e todos estão aparteando de pé, porque eu acho que nós estamos já, nesse momento, fazendo o encaminhamento da votação. O meu partido votará, sim, de forma entusiástica. Com a anuência obrigado, senador Zé Agripino. Vossa Excelência tem participação efetiva na construção desse relatório, por várias conversas que tivemos e muitas vezes dividimos angústias em relação a essa questão que Vossa Excelência bem disse, tratou junto com o senador e presidente dessa casa, o senador Renan Calheiros. Eu quero pedir permissão ao presidente, porque me parece que já está havendo um encaminhamento. Então, o fundamental é nós prosseguirmos nesse modelo, o senador Eunício tem razão, porque Vossa Excelência concede aí a palavra rapidamente e nós em seguida votaremos a matéria, abrindo mão da discussão. Obrigado. Muito bem. Pelo levantado de braço aqui, senador Wellington Dias, por gentileza, agora. Seguida, senador. Dentro dessa... E nós já vamos fazendo encaminhamento. Então, eu quero começar já declarando aqui pela liderança do Partido dos Trabalhadores e Partidos do Bloco, apoio pela aprovação do relatório de Vossa Excelência. Destacar que, além da medida 610, devemos estar votando daqui a pouco a 611, que teve a deputada Gorete, o senador João Vicente como revisor, e que trata de recursos, são 3,9 bilhões de reais para dar sustentação a projetos nessa área do semiárido. Seguro Safra, como vários outros. E aqui eu quero destacar 3 importantes mudanças aqui nessa medida provisória 610. Uma primeira é aquela que suspende e, após a adesão, extingue os processos judiciais. Qual era a grande queixa? Lembro-me aqui quando a presidenta marcou para ir em Fortaleza e a gente alertava da importância de se ter uma solução definitiva. E aqui eu destaco senador Eunício, senador Renan, todos os senadores nordestinos, Walter Pinheiro e outros que estivemos lá. Ali a necessidade, senador Inácio Pimentel, ali em Fortaleza, nós já colocávamos para a presidenta a necessidade de cuidar para se de vez acabar com esse sistema. Me parece que nos cálculos 196 mil produtores que eram sempre, após a edição da lei, da medida provisória, continuavam sendo executados. Agora, como não define apenas a exclusividade para o programa da agricultura familiar, abre a condição de atender também a esses produtores, basta aderir até o final do ano para que tenham esse direito. Destaco junto com isso também um outro ponto fundamental, que é assegurar as condições, não é, de que é possível fazer inclusive um novo contrato de até 200 mil reais. É algo também fundamental para o chamado pós-seca. E era uma cobrança que fazíamos à presidenta da República. Eu quero ainda, por último, me somar aqui e destacar, senador Eunício, estava me lembrando aqui com o senador Ginhargel,
da última reunião que tivemos de negociação, em que Vossa Excelência levantava a plaquinha, não esqueça meu táxi, tá certo? E ali tratamos com o senador Eunício, o senador Pimentel, o senador Eduardo Braga, os líderes na Câmara também. E aqui eu quero saudar todos os taxistas e registrar que é uma importante vitória. Aliás, uma forma destacada, onde aqui, de maneira ágil, estamos dando solução a uma situação de veto. Às vezes me perguntam, como é que ficam os vetos do passado? Eu digo entendimento, exemplo, está aqui o exemplo dos taxistas. Se faz o entendimento, se coloca um texto adequado a esse entendimento, se aprecia e votamos. Eu acho que a presidenta Dilma também, precisamos ressaltar também esse compromisso dela em encontrar uma solução. Então, a orientação do nosso voto pela bancada do Partido dos Trabalhadores e do Bloco é pela aprovação. Com certeza, ganha o Brasil, ganha o Nordeste, ganha o Piauí e os taxistas e os cooperativistas. Obrigado, senador Wellington Dias, pelo encaminhamento. Senador Lindenberg e senador Paim na sequência. Senador Eunício, eu peço a palavra. Vossa Excelência, na verdade, saltou o Ceará aí, para destacar o papel de 3 senadores aqui nesse processo no que toca aos taxistas. O papel do senador Giangelo, o papel do senador Eunício Oliveira e o papel do senador Renan Calheiros. Eu tenho acompanhado, presidente, há muito tempo, a batalha dos taxistas do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Uma categoria de trabalhadores que merece o nosso respeito. Alguns, senhor presidente, têm uma jornada de trabalho diária superior a 12 horas. E o que acontece? Quando há a morte de um taxista, além do drama da perda de um familiar, a família entra num drama econômico, uma crise econômica. Eu quero dizer a esse Senado Federal que hoje a gente está fazendo justiça para um conjunto de trabalhadores, para as suas famílias e para as suas viúvas. E eu quero registrar o papel histórico desses 3 senadores, porque acompanhando esse processo há muito tempo, como eu acompanhei, quero dizer aos senhores e a todos os taxistas do Brasil, que se não fosse o esforço do senador Giangelo, do senador Eunício Oliveira e do senador Renan Calheiros, nós não teríamos essa vitória para os taxistas do Brasil. Então, parabéns, senador Eunício Oliveira, e o Senado Federal hoje, tenha certeza, senhor presidente, no dia importante, que está havendo mobilizações sindicais em todo o país, está fazendo valer o direito e a justiça para uma categoria de trabalhadores que todo o Brasil respeita, que são os taxistas brasileiros. Parabéns ao Senado Federal. Obrigado, senador. Senador Paulo Paim. Senador Eunício, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo relatório. Eu sou do Sul, mas quando aqui eu entrava, diversos líderes do Nordeste me procuraram e perguntaram: e daí, senador Paim, como é que vota? Eu disse a eles: tenho certeza que o Sul é solidário a vocês. Tenho certeza que o relatório vai ser aprovado por unanimidade. Eles estão ali batendo palma, não para mim, mas para o relatório de Vossa Excelência. Parabéns a Vossa Excelência. E também não posso deixar de falar. Liguei para mim a Porto Alegre hoje, lá no Rio Grande, senador Renan Calheiro. Falei com os taxistas. Ele disse: e daí, Paim, vai votar? Digo, pode continuar na mobilização. E eles estão lá na mobilização. Vai votar. E tanto o senador Eunício, quanto o senador Gim, quanto o senador presidente da Casa, Renan Calheiro, nos garantiu a todos nós senadores que não é só votar, vai ser votado e não terá veto essa vez. Está garantido que não terá veto. Me permita, senador Eunício, muitas vezes, justamente, senador Renan Calheiro, Vossa Excelência é criticado. Mas Vossa Excelência, me lembro, no projeto original, foi relator na Comissão de Assuntos Sociais, taxista. Foi relator no Serviço de Infraestrutura, Renan Calheiro, taxista. Foi à Comissão de Justiça e Cidadania, também foi relator. Todos três merecem aqui todos os nossos elogios. Mas o seu trabalho sobre esse tema foi fundamental. Viva os taxistas, viva o Senado da República. Senador Walter Pinheiro. Senador Walter Pinheiro, depois Vossa Excelência. Senador Eunício, muito breve, eu quero só
dizer que Vossa Excelência teve a proeza de congregar na medida provisória, que por sinal recebeu por força, inclusive até das outras questões, recebeu um conjunto de propostas até completamente distantes da questão da seca, mas Vossa Excelência soube manter a prioridade em relação a essa medida provisória, primeiro atendendo em gênero, número e grau a velha reivindicação de todos os agricultores, não só, e aí é importante aqui, como lembrava muito bem o senador Vital do Rego, não só a agricultura familiar, mas entendendo também o mini produtor, ou seja, entendendo a agricultura como um todo, principalmente nesse período de carência que a gente enfrentou. Segunda questão é o velho debate sobre a questão do tratamento que as instituições financeiras vinham dando a essa questão do trato com a dívida. Lembrando, senador Eunício, e aí nós tivemos a oportunidade de conversar com isso com a própria presidenta quando da viagem, que a Lei 12.716, no seu artigo 5º, parágrafos 3º e parágrafo 5º, os dois tratam dessa matéria, falam exatamente da suspensão e falam da extinção, que foi o longo debate. Não há porquê, em todas as esferas do judiciário, em todos os processos, quando se faz a negociação, senador Inácio, o processo é extinto por acordo. Na agricultura familiar era mantido, ou na relação com a agricultura era mantido inclusive a parte. Fazia-se a renegociação, mas o processo continuava em curso. Portanto, a gente agora consagra de uma vez por todas o princípio da suspensão imediata e a extinção, quando inclusive a consagração da renegociação. E faz Vossa Excelência muito bem também no aspecto que eu quero chamar a atenção, no que diz respeito a ampliar o rebate. O rebate que era inferior a 85%, portanto, Vossa Excelência agora não só amplia essa questão, como também retira aquela velha barreira, estabelecendo como limite os 15 mil, Vossa Excelência estende isso aos 35 e incorpora o que foi, inclusive, o que veio na 565, no que diz respeito de entender que vários agricultores tinham também já contratado com as instituições financeiras mais do que 35 mil reais. E por último, senador Eunício, mantendo no texto de Vossa Excelência o entendimento de que isso não pode ser só com um tipo de fonte. Todas as fontes, independente de onde foi e com que agência ou que instituição financeira o agricultor fez a sua operação de crédito. Não importa o mix, não importa qual foi a porta que ele bateu. Ou seja, independente dessa instituição, a renegociação se estabelecerá. Portanto, acho que é importante isso. E quero também pedir a Vossa Excelência que nos ajude. Eu sei que Vossa Excelência vai dar o parecer favorável aqui hoje, mas daqui até ali o outro lado, ou seja, o Palácio do Planalto, 2 emendas foram apresentadas na Câmara dos Deputados. A questão do PAA, apresentada pelo deputado Valmir, Valmir do MST, que trata exatamente da compra de alimentos, e a emenda do cacau, que nós tínhamos também inserido na 565 e que foi vetada. A Câmara conseguiu reintroduzir essa emenda, que é só prazo para renegociação. Então, portanto, vamos batalhar agora para que a 565 possa ter esse chamado conserto que Vossa Excelência faz agora na 610 e que a gente tenha êxito a partir exatamente dessa grande proeza que teve Vossa Excelência de juntar todas essas operações. Todas essas emendas que vieram da Câmara têm parecer favorável, senador Walter Pinheiro, senador Inácio Arruda. Senador Eunício Oliveira, primeiro registrar o desempenho de Vossa Excelência na relatoria dessa matéria. Acho que a habilidade, a capacidade de agregar não só as reivindicações que tramitaram no Senado e na Câmara, mas o diálogo estabelecido com o governo para o que fosse acordado não fosse vetado, como costumeiramente acontece no Congresso Nacional. Nós fazemos um acordo aqui, em seguida vem o governo e passa por cima do acordo, veta. Eu acho que o diálogo com o governo foi muito importante para a gente conseguir votar a matéria e sancionar a matéria como ela sai daqui.
é muito importante destacar, essa matéria nasce de uma questão básica, o semiárido. É a questão do Nordeste. São as secas prolongadas que poucos no Brasil compreendem os seus efeitos. Não sabem que uma seca prolongada de 1 ano e meio, 2 anos, 3, tem repercussões 5 anos à frente. E nós tínhamos os nossos agricultores que lutam no Nordeste brasileiro, plantando o milho, o feijão, a melancia, o melão, sem ser atendido adequadamente. Você ficava pendurado nas agências bancárias, uma tortura para os agricultores, os pequenos, principalmente o pequeno agricultor do Nordeste brasileiro. Eu tenho assim a opinião de que nós começamos a liquidar essa tortura com a aprovação dessa medida provisória, com a sensibilidade de Vossa Excelência e também do governo, que é quem encaminhou a medida provisória para que nós pudéssemos analisar no dia de hoje. É importante destacar que Vossa Excelência acolhe emendas que não estavam previstas na medida provisória, mas que vieram da 601. Uma delas, que Vossa Excelência acolhe, é uma emenda que trata de uma cultura que praticamente substituiu em vários estados do Nordeste aquela cultura do algodão, que praticamente foi liquidada não pelo bicudo, mas pela produtividade de outros estados, pelo preço do algodão que nós produzíamos, que é a cultura do caju, que Vossa Excelência recepcionou, uma emenda que eu fiz lá na 601, Vossa Excelência acolheu porque não só tem a sensibilidade, mas conhece essa realidade, sabe o que é que significa isso no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Piauí, em parte de Pernambuco, na Bahia que produz caju, na Paraíba. Então esses estados do Nordeste têm um segundo semestre voltado praticamente para a agricultura, para a cultura do caju. Isso foi muito importante, claro que não deu para a gente acolher tudo, parte talvez a gente já possa negociar em outra medida provisória, mas eu felicito Vossa Excelência por essa importante iniciativa de acolher emendas que estavam na medida provisória 601 e que agora sairão vitoriosas aqui no Congresso Nacional, votado na Câmara e no Senado, o relatório de Vossa Excelência. Muito obrigado por esse acolhimento dessas emendas que foram muito importantes para o nosso Estado. E os taxistas, Vossa Excelência faz justiça. Esse veto foi injusto, Vossa Excelência corrige a injustiça para reparar o dano que seria provocado a uma categoria de trabalhadores do nosso país, muito importante para o transporte público no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Inácio Arruda. Senadora Ana Amélia. Já está concluindo, senhor presidente, já está concluindo. Serei bem breve, senador Eunício Oliveira, caro presidente Renan Calheiros. Em primeiro lugar, para já encaminhar um apoio integral do Partido Progressista na medida provisória 610, relatada com muita competência e dedicação por Vossa Excelência. Em nome dos exportadores de calçados do Rio Grande do Sul, uma indústria que tem um peso enorme na geração de emprego e renda para o Vale dos Sinos e várias outras partes do meu estado e do país, agradecer-lhe o acolhimento da manutenção do Reintegra, que havia sido retirado na 601. Da mesma forma, a indústria eletroeletrônica, que me solicitou uma demanda e Vossa Excelência acolheu. E como o senador Valdemir Moca já havia registrado o agradecimento, o acolhimento para o atendimento da cooperativa de serviço. Foi um avanço muito grande e talvez essa medida provisória seja uma daquelas coisas raras aqui, uma unanimidade entre oposição e governo para uma causa nacional que Vossa Excelência empunhou com tanta competência e dedicação. Finalmente, não menos importante, cumprimentá-lo por ter acolhido a questão relacionada aos taxistas, que nós apoiamos integralmente, a bancada do Rio Grande do Sul, os senadores que estiveram envolvidos nessa matéria, mas por questão de justiça também faço questão, como ontem falei da PEC da música, faço questão de dizer que na Câmara o deputado Wellington Prado, de Minas Gerais, foi uma pessoa que teve uma atuação muito exemplar em relação a essa demanda. Assim, dessa forma, apoio em nome do Partido Progressista essa matéria e também da mesma forma fazendo minhas as palavras do senador Lindbergh Farias quando falou a respeito dos taxistas. Muito obrigada, senhor relator Eunício Oliveira, e parabéns pelo trabalho. Como eu disse, esse relatório foi feito por mim e por todos os senhores senadores. Senador Renan Calheiros, tem o senador Valadares, senador Rodrigues, senador Cassol, e eu vou encerrar para que a gente possa votar essa importante matéria com a permissão de Vossa Excelência. Senador Eunício Oliveira, desde há muitos anos que esses assuntos tratados na medida provisória 610
são objeto de preocupação do Parlamento brasileiro. Mas Vossa Excelência, ao ser designado relator, sem dúvida alguma que com a ajuda da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, está compondo uma nova vida para os agricultores do semiárido do Nordeste do Brasil e de outras regiões, e assim também o drama vivido por famílias do Brasil inteiro, de taxistas que se viam numa situação terrível de impossibilidade total de continuarem no exercício da atividade de taxista se o cabeça da família viesse a morrer ou a falecer. E Vossa Excelência, com a sensibilidade de político do Ceará e com o apoio, sem dúvida alguma, de Ginhagelo e do senador Renan Calheiros, conseguiu resolver em definitivo essa situação dramática vivida por milhares de taxistas no Brasil, que são admirados por todos nós, porque arriscam a vida durante o dia e durante a noite para servir a sociedade, para servir a comunidade. E é neste momento que nós devemos reconhecer, votando favorável ao que Vossa Excelência está propondo no seu relatório, esse rebate que Vossa Excelência está colocando no parecer para o semiárido de até 85%. Eu nunca vi coisa igual aqui nesse Senado. Eu até não gosto de dizer muito, que senão o pessoal acha que eu estou muito velho. Desde 95 eu estou aqui. E esta é a primeira vez que, de fato, se faz um relatório e se tem a segurança de que o presidente da República não vai vetar e vai apoiar integralmente a vontade da nação, a vontade do Congresso Nacional. Obrigado, senador Valadares. Senador Cassol, senador... Não, senador só um Rolemberg, minutinho. Cassol, Eu quero aqui agradecer pela parte e dizer que vou ser breve, vou entrar exatamente no artigo 30 da Lei 12.468, onde os artigos 9A, 9B e 9C, que está regendo e ao mesmo tempo dando legalidade para os taxistas a sucessão e o direito que tanto foi buscado. Em nome dos taxistas de Rondônia, que estão sofrendo na pele esta semana e semana que vem uma retaliação, infelizmente injusta, quando os taxistas trabalham para sobreviver, sustentar seus familiares e poder ter uma vida melhor. Então, em nome dos taxistas do meu estado, do estado de Rondônia, os demais taxistas do Brasil têm meu voto favorável nessa medida provisória. Obrigado. Obrigado, senador Cassol. Senador Rodrigo Rolemberg. Senador Eunício, eu quero registrar, que um dos discursos que mais me tocou nesse plenário ao longo desse ano foi um discurso de Vossa Excelência, salvo engano, numa quinta-feira à tarde, falando da situação dos agricultores familiares do Nordeste. E eu me lembro o drama que Vossa Excelência descrevia em relação à questão do milho, quando Vossa Excelência falou que um saco de milho chegava a custar R$ 85, quando aqui no Centro-Oeste custava algo em torno de 25 a 30, mas ainda assim os produtores não conseguiam comprar o milho e o rebanho estava se dizimando no Nordeste brasileiro. Portanto, eu quero primeiro ressaltar esse aspecto dessa medida provisória tão bem relatada por Vossa Excelência, que garante, que regulamenta o pagamento adicional do benefício do Garantia Safra, que sem dúvida vem minorar o sofrimento de milhões de irmãos nordestinos. Mas quero aqui também cumprimentar o senador Gin, fazer justiça ao esforço do senador Gin, ao esforço de Vossa Excelência e ao esforço do presidente, senador Renan, para resolver essa questão que era uma injustiça inadmissível, inaceitável, de não permitir
que os taxistas pudessem fazer a transmissão das suas concessões. Portanto, como disse o senador Valadares aqui, o que o Senado está fazendo não é nada mais do que justiça, do que reconhecer um direito legítimo dos taxistas de fazer essa transmissão para os seus sucessores e com a garantia de que isso será sancionado pela Presidenta da República. Parabéns a vocês que nos prestigiam hoje, parabéns ao Senado brasileiro. Senadora Lício da Mata. Senador Eunício, também para homenageá-lo. Vossa Excelência fez um trabalho extraordinário. Teve razão a presidente Dilma quando destacou sua presença no lançamento do Plano Safra para o semiárido lá no evento da Bahia. O trabalho que Vossa Excelência fez realmente foi um trabalho digno de receber todos os elogios que os diversos senadores aqui já fizeram. Eu própria tive a possibilidade de falar desta tribuna, de participar na CDR, de inúmeros debates sobre a situação das dívidas dos produtores rurais, do semiárido brasileiro e, portanto, dessa população que hoje está profundamente atingida pelas consequências da seca. Vossa Excelência aumentou o rebate, Vossa Excelência incluiu a dívida dos cacauicultores da Bahia, Vossa Excelência ouviu o movimento de produtores endividados, assim se auto-intitulam aqueles que tinham sobre as suas cabeças a possibilidade permanente dos oficiais de justiça batendo nas suas portas nesse momento em que perderam os seus rebanhos, a sua produção e nada tinham a entregar aos bancos, especialmente ao Banco do Nordeste, que é um dos principais credores. Portanto, senhor presidente, demais senadores, eu quero mais uma vez me associar ao relatório que nesse momento apresenta o senador Eunício e dizer, senador, que certamente este momento é um dos momentos de destaque da sua carreira política. Tenha certeza. Obrigado, senador Olides. Senador Romero Jucá. Meu caro relator Eunício Oliveira, eu quero parabenizá-lo por esse brilhante trabalho, registrar a importância dessa medida provisória, que atende ao Nordeste e aos produtores, mas atende também vários setores da economia brasileira com desoneração, que atende os taxistas do Brasil. E aqui eu quero registrar que em Roraima e em Boa Vista nós já temos essa lei aprovada protegendo os taxistas, mas nós queremos isso para todo o Brasil. É muito importante essa aprovação. Portanto, nós vamos encaminhar o voto favorável, parabenizando o seu trabalho e também do presidente Renan Calheiros. Obrigado, senador Romero. Senadora Vanessa Graziotin. Senador Eunício. Muito obrigada, senador. Eu, da mesma forma como já fizeram as senadoras e os senadores, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhante trabalho. Sei que não foi fácil chegar onde o senhor chegou, tratando de assuntos diversos e com um apoio unânime, senador Eunício Oliveira. E mais do que isso, com o compromisso de não vetar. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pela capacidade de negociação política. Há pouco nós tínhamos conosco aqui no plenário o senador ministro da Pesca e Aquicultura, Crivella. E aqui veio também para prestar homenagem a Vossa Excelência, que atendeu um pleito importante na área de pesca, isentando de PIS, COFINS, sardinha e em conserva, assim como atum, que é muito importante. A gente fala em desenvolvimento sustentável e é preciso que o Brasil incentive a industrialização do pescado, tão importante para a nossa economia presente, mas principalmente para a economia futura. E se Vossa Excelência me permite, senador Eunício, quero dividir a homenagem que faço a Vossa Excelência com a homenagem que presto também ao nosso presidente, ao querido senador Renan Calheiros e ao senador Ginhagelo, que sem dúvida nenhuma são pessoas importantes, fundamentais para que tivéssemos aqui hoje aprovando nessa lei o dispositivo que vai ajudar todos os taxistas do nosso país, de norte a sul. Isso é muito importante. Eu, quando cheguei aqui nessa casa, já ouvi falar
tanto pelo presidente Renan, como pelo senador Gin e Vossa Excelência, dessa importante lei que aprovamos. Infelizmente sofreu veto, mas que agora não mais sofrerá. Então, parabéns a todos os taxistas e a Vossa Excelência também. Obrigado. Senador Alfredo Nascimento, líder do PR. Caro senador Eunício Oliveira, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante relatório que Vossa Excelência está apresentando, que beneficia principalmente todo o Nordeste brasileiro. Mas sei que Vossa Excelência está extremamente feliz por ter beneficiado uma população de conterrâneos sofredores lá do Ceará, terra de Vossa Excelência, que com esse benefício, certamente Vossa Excelência vai estar cumprindo o seu dever como senador da República, ajudando o povo que o elegeu. Quero agradecer a Vossa Excelência e ao presidente Renan, e especialmente ao meu amigo senador Gin Agelo, por ter incluído nessa medida provisória os taxistas. Em nome dos taxistas do Amazonas, que ainda não têm esse benefício, eu quero agradecer a Vossa Excelência e registrar por ter acompanhado o brilhante trabalho feito pelo senador Gin Agelo, que lidera o Bloco União e Força, do qual o Partido da República, do qual eu sou líder, faz parte, e ele fez um trabalho maravilhoso para que hoje nós pudéssemos dar aos taxistas brasileiros essa boa notícia. Obrigado, senador Pedro. Senadora Lucevânia. Senhor presidente, senhor relator Eunício Oliveira, cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho executado nessa medida provisória, uma medida provisória complexa que somente a experiência e a competência de Vossa Excelência poderia solucionar. Eu cumprimento os agricultores do Nordeste sofridos e que com essa medida provisória poderão ter um alento. E quero aqui também, em nome dos taxistas do Estado de Goiás, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o senador Gin Agelo e cumprimentar de forma muito especial o presidente dessa casa, que tem nos brindado com a eficiência e a competência, colocando projetos da mais alta importância para serem votados nesse dia. Eu quero dizer, presidente, que a ouvidoria tem recebido, nesses 2 últimos dias, elogios muito fortes a essa casa, o que nos traz alegria ao saber que o povo brasileiro está reconhecendo o esforço de Vossa Excelência e o esforço dessa casa. Muito obrigado. Obrigado, senadora Lucevânia. Senador Capiberibe. Senhor presidente, senhor senador Eunício, quero cumprimentá-lo por essa habilidade, por essa capacidade de resolver situações que às vezes nos parecem solução. Vossa Excelência deu uma demonstração de habilidade e por isso o cumprimento. E cumprimento em nome da minha região também, eu faço parte dessa família brasileira e nós somos o primo pobre do Nordeste. Então o primo pobre não pode deixar de cumprimentar o Nordeste brasileiro que passa por essa enorme dificuldade. Nós lá, até o contrário, nós temos enchentes, nós temos água em abundância e Nordeste seca. Se a gente pudesse auxiliar mandando água diretamente, mas já que não pode, essa medida provisória chega em bom momento, eu fui abordado nesse sentido. E também lhe digo que a partir de amanhã, eu ando de táxi aqui em Brasília, muitos taxistas que estão aqui certamente já me conduziram, eu tomo táxi várias vezes por dia, e amanhã eu vou dizer a eles, os taxistas que não estão aqui presentes, que finalmente encontramos uma solução e que está, pelo menos, esse aspecto da vida da sucessão está resolvida. Quero parabenizar os taxistas de Brasília, do Amapá e de todo o país. Obrigado, senador. Senador Jaime Campos, senador Cacildo Maldani, presidente. Depois, na sequência, eu quero agradecer só aos consultores, né, que, como todos os senadores aqui, também me ajudaram e fizeram a construção, né, compatibilizando leis para que a gente chegasse até aqui, aos consultores Távora, ao Rafael e ao Humberto, meu agradecimento. Senador Cacildo Maldani. Senhor presidente. Senador Jaime, senador Cacildo. Senhor presidente, meu caro senador Eunício, a minha intervenção será rápida. Antes de mandar cumprimentar pelo belo trabalho
na feitura desse trabalho em relação ao seu parecer, em relação à medida provisória, mas aqui não posso deixar de testemunhar o esforço que o senador Renan Calheiros fez. Na medida que essa matéria, ou seja, essa medida provisória que está resolvendo o problema da transferência de concessão aos taxistas, essa matéria tinha tramitado lá na Comissão de Assuntos Sociais e o senador Renan Calheiros, eu era presidente da comissão, fez questão absoluta de ir para aquela comissão e ser o relator da matéria, dando o seu parecer favorável. E depois veio para o plenário da Casa e foi aprovado. Entretanto, por engano, por um lápis, eu imagino a presidente Dilma, ela foi vetada. Mas aqui nós temos que fazer justiça. O senador Renan Calheiros, ele empenhou de tal maneira que ele não era da minha comissão, membro. Fez questão de estar lá e ali ser o relator e relator de forma favorável para que vocês tivessem a oportunidade de ter essa concessão como um bem de raiz. Passou a ser um patrimônio que vai para o inventário e ficará para a família, seja para a mãe, para os filhos, para os netos, enfim. Aqui nós temos que fazer justiça em relação ao trabalho que o senador Renan Calheiros. Por outro lado, concluindo, meu caro Início, Vossa Excelência está de parabéns. Hoje acho que é um dia de glória para Vossa Excelência como homem público, que está defendendo aqui os interesses, naturalmente, da região do Nordeste, pessoal que mora, a população que mora no semiárido e, principalmente, relatando uma matéria de fundamental importância para toda a classe de taxista, que é uma classe que tem o respeito, a admiração, não só do senador Jaime Campos, mas, quero crer, de toda a sociedade brasileira. Então, de parabéns, felicidades, que Deus abençoe. Parabéns, senador Eunício Oliveira. Obrigado, senador Jaime Campos. Obrigado a Vossa Excelência. Eu quero também aqui deixar bem claro essa questão, que além desse relatório ter sido construído, como eu disse aqui, pela assessoria, quem já agradeci, por vários senadores que contribuíram com emendas parlamentares e sugestões, essa matéria específica dos taxistas, após terminarmos aqui, como temos feito pelo menos nos últimos 30 dias, de segunda a sexta trabalhando, nesse calendário especial, feito pelo senador Renan Calheiros, com a anuência dos líderes, após uma dessas noites, já madrugada, o senador Renan Calheiros me entregava ali junto com o senador Jean Angelo, na sua residência, cerca de 2h30, 3 horas da manhã, esse texto para que ele fosse incluído. Então, por uma questão de justiça, eu quero registrar sempre que esse texto foi incorporado por mim, a quem devo muito aos taxistas do Brasil, especialmente do meu estado do Ceará. Mas o texto é de origem da lavra do senador Renan Calheiros e do senador Jean Angelo, com a participação de outros senadores, assim como o senador Eduardo Braga, que estava lá na madrugada, e também o senador Lindenberg Farias. Portanto, o último senador Renan Calheiros, o último orador que pediu a palavra aqui foi o senador Cacildo Maldana. Olha, não é por nada, viu, senador Jean Angelo, Vossa Excelência participando, não é por nada também que o senador que veio lá do Ceará, Eunício Oliveira, é líder da nossa bancada. Não é por nada que chegou à liderança. Não é por nada. Não é por nada que o senador Renan chegou à presidência do Senado Federal. São articulados, buscam o consenso, buscam construir soluções. Veja bem, a questão do flagelo no Nordeste, Vossa Excelência foi buscar uma solução, em conjunto, naturalmente, fazer com que todos nós apoiemos uma solução para o Nordeste da seca, todo mundo sentindo isso. Você conseguiu articular isso e buscar para resolver a questão da seca do Nordeste, mobilizar até mexer com a sensibilidade dos catarinenses, o estado que eu pertenço, nós todos, e ao mesmo tempo brindar não só o Nordeste com os taxistas, mas o Brasil inteiro com essa solução em conjunto. Aliviar as dores do Nordeste e também encontrar a solução para os taxistas no Brasil inteiro. Parabéns, Vossa Excelência. Parabéns, cumprimentos. Obrigado, senadores. Senador Renan Calheiros, Vossa Excelência, eu quero agradecer a Vossa Excelência não apenas pela inclusão e pela cooperação para que acontecesse esse calendário especial importante para mostrar ao Brasil, como disse a senadora Lúcia Vânia, que nós aqui do Congresso Nacional, nós do Senado da República, estamos cumprindo com a nossa obrigação de corresponder
às esperanças do povo brasileiro. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje relatando uma matéria de tamanha importância. Então, eu quero mais uma vez agradecer a paciência e a compreensão de Vossa Excelência e pedir a todos os senadores o voto favorável para essa importante matéria, senador José Pimentel. Nós vamos colocar em votação os pressupostos constitucionais de urgência, relevância e adequação financeira e orçamentária da medida provisória. Os senhores senadores que aprovam os pressupostos constitucionais permaneçam como se encontram. Aprovados. Como todos já discutiram a matéria, declaramos encerrada a discussão. E há um requerimento de destaque do senador Vital do Rego, que nos termos do regimento requer destaque para votação em separado da emenda 71. Senhor presidente, senador Vital, eu já expressei ao senador Eunício que este destaque foi motivado que entre as 11 emendas que nós apresentamos, o senador Eunício havia acatado de forma total ou parcial 10 emendas. Faltava uma emenda que nós considerávamos fundamental. Essa emenda, o deputado Humberto Souto, né, replicou na Câmara dos Deputados na integralidade do seu texto. O senador Eunício acatou na Câmara dos Deputados e não vejo nenhuma necessidade de manter o destaque, já que a emenda, na sua integralidade, foi acatada na Câmara dos Deputados. Peço a retirada do destaque. Está retirado o destaque, mas, em todo caso, eu quero cumprimentar o senador Vital, porque em todos os momentos da discussão dessa matéria, pediu para que esse destaque fosse levado em consideração, inclusive já colocado devidamente pelo senador Eunício Oliveira. Votação do projeto de lei de conversão que tem preferência regimental. Os senhores senadores que aprovam o projeto de lei de conversão permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão, na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, ficam prejudicadas a medida provisória, as emendas a ela apresentadas. A matéria vai à sanção. Eu queria cumprimentar os agricultores e cumprimentar os taxistas, que foram muito importantes para que essa medida provisória fosse hoje apreciada aqui. Cumprimentar mais uma vez o senador